Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 2. Eu quero ler do versículo 14 até o 17. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, ou então o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Os 5 segredos do triunfo da igreja. Quero falar nesta noite sobre 5 segredos do triunfo da igreja. Esta igreja é uma igreja que tem história. Esta igreja também é mãe de muitas igrejas desta região. Esta igreja é uma igreja pioneira, porque dela saíram 2 missionários que foram para o Nordeste brasileiro. Esses 2 missionários já foram embora, já partiram, mas abriram a renovada em Maceió e Aracaju, onde eu tive o privilégio de visitar, de pregar, de levar a palavra nestas 2 capitais do Nordeste, quando eu era secretário da MISPA, junto com Lodomiro Carneiro. Nós representamos a MISPA naquela região e foi muito gratificante. Então essa igreja é uma igreja que também formou pastores. Temos um pastor querido, abençoado, da primeira igreja de Cianorte, que também é filho dessa igreja, pastor Paiva, é isso? E outros, por certo, cujos nomes nós não temos no momento. Queridos irmãos, o mérito da nossa vitória é sempre Cristo. A igreja do Senhor tem triunfado através dos séculos. Se a igreja não tivesse sua origem em Deus, já teria deixado de existir há muito tempo. Eu gosto muito desse texto. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Se você voltar um pouquinho, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, você vai ver uma mensagem semelhante a esta. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, primeiro segredo do triunfo da igreja, porque ela foi edificada sobre a rocha. Há um hino muito bonito, que já cantamos muito. Cristo é pedra fina, pedra de esquina, pedra angular. Cristo é rocha pura, toda criatura pode segurar. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. O primeiro segredo do triunfo da igreja é que ela foi edificada sobre a rocha. Aleluia! Alguém escreveu também um hino interessante. Tentaram acabar com a base da igreja. Toda igreja precisa ter uma base. Toda igreja precisa ter uma liderança coesa, uma liderança forte. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, fala sobre esta igreja, comprova que esta igreja
foi edificada sobre a rocha. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era o próprio Jesus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno se agita, o inferno se arma, os demônios se agitam no inferno, fazendo de tudo para acabar, para destruir com a igreja. Mas a igreja, ela foi edificada sobre a rocha, ela foi edificada sobre Jesus Cristo de Nazaré, e ninguém pode acabar com a igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos podem dizer amém? Amém? Meus amados irmãos, o segundo segredo do triunfo da igreja. Vou voltar aqui para 2 Coríntios 2:14. O segundo segredo do triunfo da igreja é a oração. Não existe pregador abençoado sem oração. Você pode ler no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, primeiro foi a oração. Não existe pregação ou pregadores abençoados sem oração. A oração é a nossa força. A oração, meus amados irmãos, ela é a nossa arma mais poderosa que nós temos. Tem um corinho muito lindo, e já cantamos muito, que diz: se eu falar com Deus, as coisas mudarão orando. É preciso orar. Mais do que nunca, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja precisa orar mais. Tenho falado muito com a nossa igreja e tenho percebido isso em todas as igrejas por onde a gente vai, por onde passa. Antigamente os crentes chegavam no templo e eles já se ajoelhavam e começavam a orar. Nós estamos vivendo um tempo complicado, que os crentes chegam mais cedo e ficam batendo papo na porta da igreja, se assentam conversando, às vezes conversam na hora do culto, masca chiclete na hora do culto, vai muito ao banheiro na hora do culto. Que coisa! Esses dias eu estava vendo alguém dizendo uma frase: pastor José Roberto, se os crentes tomassem tanta água em casa como tomam na igreja, ninguém teria problema de rins. E é uma verdade. Como o povo tem sede quando está dentro da igreja na hora do culto. Eu estou percebendo aqui uma igreja bem, com muita ordem. E o pastor dessa igreja está de parabéns por isso. Mas o segundo segredo do triunfo da igreja é a oração. Nenhuma igreja triunfa se ela não tiver vida de oração, se ela não se dobrar diante de Deus em oração. Precisamos orar mais. O salmista disse assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá. Mas bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Quantos aqui já experimentaram de ter a sua oração respondida? Todos nós. Todos nós. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é fiel. Cantou-se aqui nesta noite um dos meus hinos preferidos: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder
aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca falhaste. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. O segundo segredo é a oração. A oração é um dos segredos do triunfo da igreja através dos séculos. A oração é um dos maiores recursos que Deus colocou à disposição da igreja na terra. A oração mobiliza o céu em nosso favor. Aleluia. A igreja tem que orar. A igreja precisa orar mais. Cantar é bom. A gente vê, eu tenho um encontro de avivamento. Já fizemos mais de 30 encontros de avivamento ininterrupto em Cruzeiro. Mas nós já vimos muito nos nossos encontros que o pessoal gosta de cantar. O pessoal gosta de cantar. Os cantores vêm, cantam. Mas na hora da palavra, às vezes, eles não permanecem no ambiente para ouvir a palavra. Mas é importante o ministério da oração. Como é bom quando alguém passa uma mensagem para nós e diz assim: estou orando pelo irmão. Deus tem me despertado quase todas as madrugadas. 6 horas da manhã, eu sempre estou em oração. Leio todos os dias um capítulo da palavra de Deus. E depois tenho o meu período de oração na presença de Deus. O gostoso de orar de madrugada é que Deus vai trazendo à nossa memória pedidos de oração que alguém nos fez, e nós apresentamos a Deus, e temos certeza que Deus está trabalhando. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quem espera no Senhor faz assim, diga glória a Deus. Oh, irmãos, valorize a oração. Ore mais. Busque mais ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A oração mobiliza o céu em nosso favor. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo nos recomendou o seguinte: perseverar em oração, vigiando com ações de graça. A oração deve ser acompanhada com vigilância e gratidão. Não adianta também orar muito e vigiar pouco. É preciso, aliás, recomendação do Senhor Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Queridos irmãos, em Efésios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo nos deixou a seguinte mensagem: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E Paulo, humildemente, nos deixou uma outra mensagem muito importante. Ele diz assim: e por mim. Ele está dizendo, ore. Ele disse para aqueles irmãos: ore por mim também, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia. Em Mateus 21, 22,
Jesus descreve o poder ilimitado da oração, dizendo assim: e tudo, diga comigo, tudo, e tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Crendo, recebereis. Quantas vezes nesta casa você já teve respostas para os seus pedidos de oração? Importante ter na mesa aqui um momento em que os obreiros estendem as mãos e oram por esses pedidos. Às vezes Deus nos dá muitos livramentos, porque tem alguém por trás orando por nós. Aleluia, aleluia. Então, o segundo segredo do triunfo da igreja é a oração. Você tem orado? Eu costumo dizer e ensinar para a igreja que oração não é algo atrativo, pastor Josué. Ficar ajoelhado muito tempo não nos atrai. Às vezes um louvor abençoado atrai, chama a nossa atenção. Vê um coral cantando na unção, vê no ministério de louvor cantando na unção, hinos maravilhosos, isso é atrativo. Mas às vezes quando nós nos ajoelhamos, eu me lembro, pastor Jobel, uma vez que nós fomos numa reunião do Belém, Ministério do Belém, em São Paulo, acho que foi o senhor que nos levou, numa reunião que tinha, me parece que toda a primeira segunda-feira do mês, e o líder daquele grupo de pastores, tinha mais, na época que eu fui, tinha mais de 600 pastores, e o líder disse: vamos dobrar os joelhos e vamos ter um período, meia hora de oração. Eu fiquei assustado, meia hora, e nós ajoelhamos, e eu orei, parece que o assunto acabou, e eu levantava a cabeça e olhava se tinha alguém sentado, que eu queria sentar, mas eu aprendi ali, era uma hora, e a gente olhava para ver se tinha alguém assentado, mas não podia sentar porque era vergonhoso. Eu continuava orando. Foi lá que eu aprendi o segredo da oração. Lucas 18, versículo 1: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. Diga comigo, orar sempre, sem nunca esmorecer, sem nunca desanimar. Ei, meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime, a sua oração será ouvida. Não desanime, a sua resposta vai chegar por esses dias. Aquilo que você está pedindo a Deus, Deus vai colocar nas suas mãos, e não vai demorar muitos dias. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Terceiro segredo do triunfo da igreja. Estou nesta noite encerrando aqui essa terceira noite de festividade de 46 anos de uma igreja que tem triunfado, uma igreja que continua triunfando. Mas o terceiro segredo do triunfo da igreja, meus queridos irmãos, a igreja caminha na palavra. A igreja caminha na palavra. A oração é importante, mas a palavra também é muito importante. Por isso que Paulo pediu: e ore por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Palavra do pregador tem que ser uma palavra com confiança, uma palavra penetrante, uma palavra impactante. Eu fico olhando
para o ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem muito culto, um homem que tinha uma formação cultural elevadíssima, mas certa ocasião ele disse: o meu evangelho não consiste em discursos humanos, o meu evangelho não consiste em palavras persuasivas, mas no poder do Espírito Santo. E ele escreve em Romanos capítulo 1, versículo 16: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos de pessoas que orem por nós, pastor Josué, para que nos seja dada a graça no abrir da nossa boca, para que a palavra seja uma palavra que penetre, que fale ao coração do mais vil pecador. Terceiro segredo do triunfo da igreja é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a arma mais poderosa que a igreja dispõe em suas mãos, em sua mente e em seu coração. Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra purifica, a palavra transforma, a palavra conforta, a palavra santifica, a palavra penetra. Por isso que Hebreus 4:12 está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia! É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a alma, ela separa juntas e medulas e faz o que lhe apraz. E o profeta Isaías, falando sobre a palavra, ele dizia: e a palavra não voltará para mim vazia. Oh, aleluia! Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo seus molhos. Eu fui chamado para ser pregador. Deus me chamou para ser pregador. Me lembro uma vez que estávamos numa favela em São Bernardo do Campo. Eu era membro da igreja cristã presbiteriana. Eu era seminarista. Estudava em São Paulo. E nós estávamos num culto abençoado. Um presbítero que hoje também é pastor, dirigindo aquele culto. E eu me lembro que eu me escondi atrás de alguns irmãos, porque eu fiquei com medo que o presbítero ia me chamar para pregar, para trazer a palavra. Não adiantou esconder. Ele gritou: irmão Anair, tu vai trazer a mensagem. Eu tive que sair de trás dos irmãos e pegar a Bíblia e pregar a palavra lá em cima, no alto do morro daquela favela. Depois que eu terminei de pregar, fiz apelo. Uma senhora levantou a mão aceitando Jesus lá no morro, lá em cima, naquela favela em São Bernardo do Campo. Alguém viu. Eu não vi, mas alguém viu, disse: irmão Anaírton, vamos lá. Uma mulher lá em cima levantou a mão aceitando Jesus. E nós fomos lá. E ela disse: eu levantei minha mão e ouvi a mensagem daqui, para você ver como é que era que eu gritava, para você ver como é que eu falava alto mesmo. Eu ainda falo um pouquinho alto, né? Às vezes tem lugar que eu prego por aí que o pessoal do som fica lá. Eu falo: aumenta o som para mim. Eu começo a levantar a voz, eles vão lá e abaixam. Mas aquela mulher diz assim: eu entendi a mensagem e eu aceitei Jesus, mas eu
eu não ando, ela estava em cima de uma cadeira de rodas, ela não podia descer lá, mas a palavra chegou no seu coração, penetrou, e ela aceitou Jesus como Salvador. Poder da palavra. Nós temos que pregar, não adianta muita teologia, não adianta muita filosofia, não adianta muita psicologia, tem tanta gia, mas às vezes o Espírito Santo não desce. Um dia eu ouvi um pastor que tinha acabado de sair da igreja tradicional, contando, quando ele terminou de fazer o seu sermão de prova, pastor Rodrigo, sempre tem um grupo ali de jurados, que ficam para fazer as críticas, ou as avaliações, e alguém disse, o senhor pregou muito bem, mas o senhor gritou muito, e ele disse, olha, ele pegou a palavra, depois disse, ele contando isso, no encontro de avivamento em Belo Horizonte, no Pátio das Gameleiras, ele disse, se for preciso plantar uma bananeira para ganhar uma alma, eu planto. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro quando eu fiz o meu sermão de prova, não esqueço até hoje, João 15,16, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. No 10º andar de um prédio na Avenida Prestes Maia 241, perto dos Correios, no centro de São Paulo. E depois foram fazer as avaliações, e um dos jurados disse, o senhor pregou muito bem, mas o senhor fez alguns gestos aí, o senhor gritou tanto, que até os bêbados que passaram na rua escutaram. Não tem problema. Dizem que tudo que é pequeno faz barulho. Aleluia. O terceiro segredo do triunfo da igreja é a palavra de Deus. Diga comigo, palavra de Deus. Queridos irmãos, a igreja primitiva sempre triunfou por meio da palavra de Deus. Prega a palavra. Pregue a palavra. A igreja triunfante, ela vence o maligno. Quantos podem dizer amém? A igreja triunfante, ela vence o maligno. Eu quero ler esse texto muito interessante. 1 João, capítulo 2, versículo 14, diz assim: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escolhi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Aleluia. A igreja triunfante tem a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. A igreja triunfante, ela se equipa. Estamos diante de uma igreja que tem triunfado. Uma igreja que tem usado o rádio para propagar a palavra, esta palavra que corta, esta palavra que queima, esta palavra que muda situações adversas, essa palavra que converte o assassino, o macumbeiro, num homem de bem. Aleluia. A igreja triunfante, queridos, se equipa na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Quarto segredo do triunfo da igreja: a igreja caminha no poder do Espírito Santo. Igreja Presbiteriana Renovada de Assis é uma igreja avivada, é uma igreja
que crê nos dons espirituais. É uma igreja onde Deus continua falando. Gosto muito do que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Ele diz assim: queridos, quando vos ajuntais, ou quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, um tem doutrina, outro tem língua, outro tem interpretação, outro traz revelação. Seja tudo feito para edificação.